Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e recebendo hoje Guilherme Boulos, político, graduado bacharel em Ciências Letras pela USP, família de pai e mãe também formados pela USP, quer dizer, é gente acima da média que vai tratar com a gente hoje do programa. Obrigado, Guilherme, por falar conosco. Obrigado, Edmo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder conversar contigo e com todo o público da Band. Bom, mas aí você foi fazer especialização em psicanálise e psiquiatria. Eu quero que você, então, responda para mim, por favor, qual é o divã que aguenta esse país? Olha, rapaz, tá difícil, viu? Eu me formei em psicanálise, depois fiz meu mestrado em psiquiatria, é uma área que me encanta muito, que eu gosto muito, dei aula e cheguei a atuar, a clinicar. Mas o Brasil de hoje, francamente, não é para principiantes, né? A psicanálise é muito potente, mas não sei se dá jeito para as patologias que o nosso país tem hoje, viu? Agora, tem uma curiosidade enorme, né, pessoal. Quando hoje se discute sobre o Supremo Tribunal Federal, porque o presidente da República, porque o deputado, porque o senador, por que ninguém fala em reformar esse organismo de processo e procedimento que está aí colocado pela Constituição e que, naturalmente, resolveria na ponta imediatamente se a coisa fosse reorganizada, ou eu também não sei se é isso para parar com essas reclamações. Edmo, nós temos um sistema político no Brasil que é um sistema que está apodrecido, está envelhecido. O sistema da Constituição de 88, né, os pesos e contrapesos, o modelo de governabilidade que ela estabeleceu, foi importante naquele momento para você fazer uma transição do fim da ditadura militar. Agora, já se passaram 30 anos e está mais que evidente a necessidade de uma reforma política profunda no nosso país. Veja, pega o tema da corrupção, que sempre está no noticiário, sempre está no debate público e nas demandas, nas críticas que a população faz. Ele começa ali no modelo de financiamento de campanha eleitoral. Vai um grande empresário, um operador do mercado financeiro, financia a campanha eleitoral de um político, depois o cara ganha e fica com o rabo preso. E aí vai atender os interesses dessa turma que pagou a conta. Então, nós temos que mudar o modelo de financiamento de campanha eleitoral e redebater o modelo de governabilidade. O que a gente vê hoje é o país refém do Centrão, em vários governos. E o Bolsonaro, que disse que ia mudar tudo que está aí, que ia acabar com a mamata, mudar o sistema político, hoje está mais no colo do Centrão do que qualquer outro presidente. É por causa da aliança dele com o Centrão, feita à custa de emenda parlamentar, de esquemas, que ele não teve um processo de impeachment até agora, mesmo com todo o desastre que a gente está vivendo no Brasil. Por isso eu defendo, o meu partido defende, o PSOL defende uma reforma política profunda para democratizar as relações de poder e construir um modelo de governabilidade em que a população faça parte, que não seja um balcão na Praça dos Três Poderes. Então, mais uma vez, um ministro do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Benetti, virou para mim e disse o seguinte, já aposentado, né, no Superior Tribunal de Justiça, ele disse para mim, Edmo, o país precisa de uma reforma das leis, uma reforma das leis, tanto trabalhistas, criminais, cíveis, do país. Só que eu tenho medo de que piore se for tratar desse tema. Pois é, sempre há um risco. Se você deixar apenas o Congresso Nacional fazer o debate, com a composição que a gente tem hoje, majoritária no Parlamento brasileiro, que é o próprio Centrão, ninguém vai abrir mão dos seus privilégios. Ninguém vai aprovar um sistema
que acabe com a maneira como eles têm governado o país. Então, você tem que envolver a participação da sociedade, Edmo. Um tema como esse, de reforma política, reforma institucional, tem que passar por referendo, tem que passar por plebiscito. As pessoas têm que ser chamadas a opinar. Isso é uma forma, inclusive, de fazer com que alguns parlamentares que estão acostumados ao modelo de privilégios, né, sejam forçados a abrir mão disso. Senão você vai ter sempre um abismo entre o poder e a sociedade, entre o poder e as pessoas. É justamente isso que uma reforma política precisa enfrentar. Mas o PSOL não poderia liderar esse movimento? O PSOL defende isso e coloca essa agenda desde a sua fundação. O problema é que o PSOL tem 10 deputados federais numa Câmara de 513. Então, o PSOL hoje não tem força sozinho dentro do parlamento para conduzir esse movimento. Mas na sociedade, a partir dos movimentos que o PSOL participa, com a sua intervenção dos parlamentares, essa é uma bandeira permanente do nosso partido. Você é uma jovem liderança nacional, quer dizer, surgiu vindo aí conquistando dentro do próprio partido, quando a independência ao PT, né, apesar de hoje o PSOL representar a extrema esquerda no Brasil, vem perdendo, vamos dizer assim, a sociedade direitista brasileira, ela vem perdendo o medo do PSOL. Né? O que causava medo, ela vem perdendo o medo, como um dia perdeu do PT. E eu acho que a sua votação no segundo turno para a Prefeitura de São Paulo foi espetacular. Pessoal, Edmo, primeiro, eu não vejo o PSOL na extrema esquerda, porque isso nos dá uma perspectiva de extremismo, que não é a posição do PSOL. Certa vez me perguntaram, Boulos, você está num movimento social que luta por moradia, você não acha isso muito radical, muito extremista? Olha, extremista é no país que mais produz alimentos no mundo ter 19 milhões de pessoas com fome. Extremismo é no estado mais rico do Brasil ter gente morando na rua. Eu estive em Ribeirão Preto, Edmo, faz 1 mês e meio, e eu visitei uma comunidade, talvez você conheça, da Locomotiva. Olha, eu atuo na área de moradia há muitos anos, vai fazer 20 anos, lutando para que as pessoas tenham casa dignamente. O que eu vi lá, eu te juro, eu não tinha visto em lugar nenhum. Gente vivendo dentro de containers, de vagão de trem abandonado, estava um calor. Sabe, você ficar lá dentro era um forno. E aí uma senhora que morava lá, eu falei para ela, como é que vocês conseguem ficar aqui nesse calor? Ela disse, olha, pior é o frio. Quando esfria, isso aqui vira um frigorífico. Ela falou que o filho dela, pequeno, botava 3 cobertores e o menino estava tremendo. Como é que a gente tem isso num estado tão rico? Ribeirão, uma região com pujança do agronegócio. Como é que a gente preserva esse nível de desigualdade? Para mim, extremismo é o tamanho da desigualdade brasileira. O pessoal luta por justiça social, para que as pessoas tenham oportunidades e tenham direitos, por uma transformação na sociedade brasileira a partir desses valores, por uma reforma política que fortaleça a democracia, a participação da sociedade. Eu não considero isso extremismo, ainda mais quando hoje a gente vive um governo, esse sim, profundamente extremista, que defende tortura, que defende ditadura, autoritarismo. Essas ideias são perigosas e precisam ser combatidas no país. E o nosso desempenho na eleição do ano passado aqui na capital refletiu isso. Apesar de todos os preconceitos, de todo o estereótipo, é invasor, é extremista, apesar de tudo isso, a gente conseguiu ter mais de 2 milhões de votos na maior cidade da América Latina e sem estrutura, sem máquina, enfrentando, inclusive, grandes máquinas. Eu tinha, Edmo, 17 segundos na televisão. Os meus adversários tinham 2, 3, 4 minutos por dia. Mas foi justamente porque a gente conseguiu mostrar para a sociedade que a proposta que a gente defende é de uma mudança social que seja feita com participação de todos, que seja feita com a responsabilidade política e, sobretudo, com compromisso com aqueles que mais precisam. Quando você, como dirigente do MTST, o próprio governo, a essa altura do campeonato, a gente, quando fala em democracia, né,
Nós estamos falando, entre outras coisas, de liberdade de expressão. O próprio governo, entre outras faces do autoritarismo, ele critica os movimentos sociais, e aí entra não só o MTST, como também o pessoal da Amazônia, do Verde, e todos os outros que estavam construindo um trabalho em benefício de alguma coisa que nesse país é muito difícil. Com essas falas constantes, acaba imiscuindo o MTST e os outros movimentos como se fossem coisas negativas e vilãs dentro da sociedade. Sabe o que eu acho, Edmar? É muito curioso. Se a gente for olhar por que nós estamos podendo conversar hoje aqui, livremente, não existe censura no que você está me falando, não existe censura no que eu estou lhe respondendo, porque tem democracia. Ainda que uma democracia limitada, mas existe liberdades que foram conquistadas no Brasil, elas foram conquistadas por movimentos sociais. As diretas já foi um grande movimento social para combater o autoritarismo no Brasil. O maior movimento social. O maior das últimas décadas no Brasil. Se a gente for olhar, muitas das pessoas que estão nos assistindo, que têm direitos, eventualmente um trabalhador com CLT, com carteira registrada, né, que tem ali o seu direito a férias, a 13º, né? Esse direito foi conquistado por movimentos sociais que lutaram. A demonização do movimento social só interessa a quem quer manter privilégios, a quem quer silenciar a sociedade, taxar o movimento social de terrorista, bandido, mamata, né? Isso só interessa a quem quer manter as coisas como está. Eu, com muito orgulho, há 20 anos, atuo no movimento social, que luta para que as pessoas tenham dignidade, tenham moradia. Eu fico, Edmundo, sabe, pasmo, como as pessoas às vezes aceitam que num país como o nosso, no século XXI, tem a gente morando debaixo de uma ponte. E tem gente ainda que acha, é porque ele quer, porque não trabalhou. Olha como é que está o Brasil hoje, gente. Qual é a oportunidade de trabalho, de emprego que a maioria da população tem? Para milhões de pessoas só resta o preconceito, só resta a exclusão. Um governo que não olhe para isso, pior, um governo que ainda ataque isso, e ataque quando as pessoas justamente se organizam para lutar por melhores condições de vida, não representa a maioria da população. E digo a você, a gente vive isso com o Bolsonaro nacionalmente, vive aqui com Dória no estado de São Paulo. O estado de São Paulo está abandonado. O Dória está preocupado em fazer marketing, em fazer trampolim político. Se você for olhar, ele ganhou aqui para prefeito de São Paulo, há 5 anos atrás, ficou pouco tempo no cargo, já estava fazendo campanha para governador. Ele ganhou para governador, já começou a fazer campanha para presidente. Se esse cara ganhasse para presidente, coisa que não vai acontecer, felizmente, ele ia ficar 2 meses no cargo e ia começar a campanha para ser presidente da ONU. Assim, é só marketing, só marketing. Não tem trabalho, não tem gestão, não tem preocupação com os problemas sociais do Estado. Então, nós estamos vivendo um pesadelo hoje aqui em São Paulo, porque tem Bolsonaro lá em cima, com as bravatas dele, com os ataques dele, com o autoritarismo dele, com o abandono, desprezo pela vida. Alguém que, diante de uma pandemia, da morte de milhares de pessoas, diz que e daí? Não sou coveiro, é uma gripezinha. E o outro aqui só preocupado com o seu umbigo, com o seu projeto pessoal. Por isso que nós precisamos de um projeto de mudança para São Paulo e para o Brasil. Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente? E de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é?
Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Voltamos a apresentar Diálogo, Apoio, Valorap, Acirp, Musicake. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo hoje Guilherme Boulos, falando um pouco das questões sociais e políticas brasileiras. E, Guilherme, então, se o Dória não vai ganhar nas eleições do ano que vem, quem vai ganhar? Olha, eu ainda não sou mãe de Ná, Edmo. Não tenho como te dizer quem é que vai ganhar as eleições. O cenário do Brasil está muito tumultuado, muito difícil. Eu tenho trabalhado para que a gente possa construir uma frente, uma unidade do campo progressista no Brasil para poder derrotar o Bolsonaro. Acho que essa é uma necessidade do país, né? Tirar uma pessoa que prometeu, e com isso até levou muita gente, encantou muita gente, lá em 2018, que iria mudar profundamente, iria mudar o sistema político, iria enfrentar a corrupção, iria melhorar a vida das pessoas. E o que a gente tem hoje, 3 anos depois? A gente tem um Brasil devastado, o Brasil com 15 milhões de desempregados, a população jogada à própria sorte, botijão de gás custando R$120, né, o preço do alimento explodindo, a inflação. Quem é mais velho, está assistindo a gente, vai se lembrar do que era a inflação lá nos anos 80, no início dos anos 90. Você recebia o salário, você tinha que ir no mercado na hora, porque você demorasse... Eu sei muito bem. À noite já estava mais caro. Eu sei o que... voltando a viver esse pesadelo, né? Eu sei o que foi muito bem isso, e ainda te digo mais, me estranha muito, porque aquela época, com aquela inflação gigantesca, né, que começou, vinha lá dos fins do governo Figueiredo a 10%, quando nós chegamos com o Sarney a 100% de inflação nesse país, a gente ia para a rua reclamar que não estava dando para comer, que você trabalhava e não conseguia comprar comida, quanto mais pagar aluguel, pagar luz, pagar água, pagar telefone. E o que está acontecendo com a população? Que nós estamos, cada dia que passa, hoje mesmo eu vi uma nova previsão de inflação para esse ano, nova para cima, e a população não vai para a rua. Olha, Edmo, primeiro a gente tem que entender por que está tendo essa inflação. E a responsabilidade política que o governo do Bolsonaro tem nela. Vamos pegar primeiro a inflação dos combustíveis, que está brutal, olha o preço da gasolina. E as pessoas às vezes não percebem, mas quando aumenta o preço do combustível, aumenta tudo. Porque as mercadorias, pega o alimento, ele é transportado, em geral, da produção até o mercado consumidor, por caminhão, que é a principal via de transporte no Brasil, é a rodoviária. Se o preço do óleo diesel aumentou, isso vai se refletir no preço final. A gasolina, os combustíveis em geral aumentaram pela política que o Bolsonaro e o Paulo Guedes impuseram na Petrobras, que é de atrelar o preço do combustível no Brasil ao preço internacional e, portanto, ao valor do dólar. Com o dólar se valorizando em cima do real, é óbvio que o preço vai aumentar aqui na bomba. Então, se tem uma variação no mercado de câmbio, vai aumentar o combustível em Ribeirão Preto, em São Paulo, no Rio de Janeiro, tudo quanto é canto. Então, veja, isso é parte de uma política que foi feita para que os acionistas majoritários da Petrobras lucrassem mais. Com combustível caro, quem ganha? Os acionistas que recebem os seus lucros e dividendos no final do ano. Pega o preço dos alimentos. Por que aumentou tanto? Né? Pega o arroz, o feijão, a carne. Como é que pode o país que é grande produtor de alimento internacional, que alimenta a China, que alimenta a Europa, faltar aqui? Né? Ou está caro aqui por uma questão também de oferta e procura. Primeiro, por essa lógica da produção só para exportação. O Brasil tem que exportar.
é importante para a economia nacional, mas ele tem que garantir antes aqui o seu mercado interno. Não pode colocar primeiro a exportação e o preço caríssimo aqui. E segundo, porque o governo federal desmontou a estrutura que tinha de política de combate à fome e fortalecimento da agricultura familiar. O PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que era voltado para os pequenos produtores, o PRONAF, que era a linha de crédito de investimento, a própria CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, que tinha estoques reguladores, tinha lá um grande estoque de feijão. Aí tem um problema de safra ou qualquer coisa, aumenta o preço do feijão. A CONAB botava feijão no mercado para baixar o preço. Hoje o estoque de feijão da CONAB, Edmo, dá para um dia de consumo nacional. Eles desmontaram tudo. É por isso que nós estamos tendo inflação no Brasil. É importante que a gente dê nome aos bois e que as pessoas que causaram esse problema tenham a responsabilidade. Não é uma variação do mercado que aconteceu por causa da Lua. Não é nada disso. Nós temos responsáveis políticos por isso e eles têm que responder e têm que pagar pelo que está acontecendo na mesa do povo brasileiro. O Sérgio Moro é vítima desse processo? Eu não acho que o Sérgio Moro é vítima. Eu acho que o Sérgio Moro é parte desse processo. Veja, o combate à corrupção é imprescindível no Brasil. Corrupção é apropriação de dinheiro público por agentes privados. Ela tem que ser combatida. Agora, o combate à corrupção não pode ser pretexto, argumento para alguém pegar a toga de juiz e fazer política, que foi o que o Sérgio Moro fez. Agora isso está escancarado para a sociedade inteira. Ao fazer isso, ele ajudou, inclusive, a eleger o Bolsonaro e não por acaso abandonou a magistratura para ir virar ministro do Bolsonaro. Né? Então, eu acho que o Sérgio Moro é parte do problema que a gente está vivendo, não vítima desse problema. E o Queiroga e o Paulo Guedes? Esses daí nem se fala. Olha, eu fico admirado, Edmo, de ver um ministro de Estado da Saúde no nosso país mostrando o dedo para as pessoas lá nos Estados Unidos. Ou fosse não é qualquer dedo, não foi qualquer dedo. Não foi qualquer dedo, vamos deixar isso claro. Não, acho que os telespectadores entenderam a gente perfeitamente. Até porque essa cena rolou muito. Quer dizer, o cara, assim, é um nível de baixeza. A gente educa, eu tenho 2 filhas. Né? Eu tenho uma filha de 10 anos e outra de 11. Eu educo as minhas filhas. Aí você vê qual é o exemplo que o ministro de Estado dá quando faz isso. Isso pode ser o mínimo, porque ele, ao estar no governo, ele, por exemplo, concordou com o Bolsonaro e assinou embaixo para suspender a vacinação de adolescentes. Quem é que ganha com isso? Já teve estudos que mostraram a eficácia. Está acontecendo no mundo inteiro. Já tem crianças se vacinando lá fora. O Bolsonaro tentou a todo custo impedir a vacinação. Como não conseguiu, porque foi barrado nisso, agora quer ficar criando dificuldade. O que é isso? Se o Brasil está nessa situação e se chegamos a 600 mil mortos como nós estamos chegando, é justamente porque a vacinação atrasou profundamente. E aí pega o Paulo Guedes, que foi o outro nome que você citou. Ele é o responsável por essa política econômica, ele que matou no peito e está tocando essa política econômica que deu 15 milhões de desempregados, que deu a volta do Brasil ao mapa da fome, o pior nível de investimento público nos últimos 50 anos. Sabe? Quem se junta aos porcos, farelo come. Essa turma podia ter a reputação que fosse antes, mas ao topar, ir ao governo Bolsonaro, fazer essa política, eles hoje são parte da tragédia nacional. Eu pergunto para você, nós estamos caminhando para o final do 3º ano desse mandato do presidente Bolsonaro, e desde o começo a gente caminhava na área econômica numa expectativa de tirar o peso do Estado, onde pudesse ter investimentos, onde pudesse deixar a iniciativa privada. 2 perguntas para você. A primeira, de tudo isso que foi prometido ao final do 3º ano, o que o Ministério da Economia fez e o que o seu partido faria diferente? Vamos lá, Edmo, essa é boa, porque eu acho que numa conversa sobre política a gente não pode só ficar criticando, a gente tem que apresentar qual é o caminho. Agora, primeiro esse diagnóstico que você propõe. Veja, não existe recuperação econômica sem investimento público. Nós estamos diante de uma crise, a pandemia também agravou uma crise econômica mundial. Quando é que o investimento privado vem? O investimento privado vem quando tem demanda.
O que é a demanda? É gente com dinheiro no bolso para poder comprar. Aí uma empresa vai querer se instalar, aí isso vai gerar emprego, porque você tem mercado consumidor, você tem demanda. Do jeito que o Brasil está caminhando, não tem demanda, o consumo das famílias só cai, as pessoas estão endividadas, as pessoas estão desempregadas, as pessoas não têm dinheiro para botar comida na mesa, quanto menos para consumir outras coisas. Essa é a situação hoje do nosso país. Como é que a gente reverte isso? Com uma retomada do investimento público, que é o que está acontecendo no mundo inteiro, Edmo. Olha os Estados Unidos, o Joe Biden acabou de lançar um programa de 3 trilhões de dólares, é investimento público para poder reativar a economia. Olha o que faz hoje a União Europeia, né? Emissão de moeda, fez na pandemia para poder reativar a economia aqui. E falo do Brasil e falo do estado de São Paulo. As pessoas ficaram a Deus dará. Pega um pequeno comerciante, um pequeno empreendedor, um microempresário, nessa pandemia ficou jogado à própria sorte, não teve apoio. O Pronamp que o governo federal lançou é uma piada, não chegou nem a 7% das pessoas, excluiu os que mais precisavam, e isso gerou mais desemprego, gerou um monte de CNPJ falido. O trabalhador que está na ponta e que perdeu o seu emprego, ele não vai ter oportunidade se você não tiver uma retomada do investimento em obras de infraestrutura, em obras de habitação, em obras de saneamento, em obras de mobilidade, porque é isso que vai gerar emprego na ponta, fazer com que as pessoas tenham condição de consumir, e isso gera o ciclo virtuoso da economia. Essa turma é a turma da tesoura, Edmo, são maníacos da tesoura, só sabe falar em cortar. Isso vale para o Bolsonaro e vale também para o seu João Dória, né? São Paulo é o estado mais rico da federação. São Paulo tem um orçamento de um país, 250 bilhões ao ano. É 1/3 do PIB nacional. Qual é o investimento que tem hoje no estado de São Paulo? Está desmontado, né? O estado de São Paulo ficou para trás, parou no tempo. Ao contrário, nessa sanha de falar, eu quero privatizar tudo, olha o preço do pedágio. Olha o tipo de concessão que eles fizeram. Eles extinguiram a Implaza, que era a empresa pública para planejar o desenvolvimento regional. O estado de São Paulo não sabe o que está acontecendo em cada uma das regiões. Fica fechado lá no Palácio dos Bandeirantes, o governador, o vice-governador e o secretariado, fazendo barganha, loteando o cargo. Aí o deputado vai lá e ganha uma obra de não sei quanto para a sua região, o prefeito vai lá tomar cafezinho para fazer um lobby qualquer. Não pode ser assim. São Paulo e o Brasil estão sem rumo. Para poder retomar esse rumo é através de investimento público, isso é essencial. Guilherme, estamos indo para o final do programa, tem 15 segundos, eu só tenho uma curiosidade. Eu vou saber se você é candidato a governador, a presidente ou a presidente agora ou só no ano que vem? Edmo, hoje eu sou pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo meu partido, porque defendo uma união de forças progressistas para derrotar o Bolsonaro. Acho que isso tem que estar acima de projetos pessoais e até de projetos partidários, e acho que nós também temos o dever de acabar com essa hegemonia dos tucanos aqui no estado de São Paulo, e estou disposto a fazer esse enfrentamento. Guilherme, muito obrigado pela sua gentileza em falar conosco aqui da região. Espero poder voltar com você o ano que vem, mais apropriadamente, falando um pouco mais do momento político e aquilo que você estiver projetando para as eleições, então. Muito obrigado, um forte abraço. Eu que agradeço, Edmo. Um abraço a você e a todo mundo que nos acompanhou. Até semana que vem, pessoal. Um abraço. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia.